partir de agora, está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio e TV Vitrine. Olha aí, dia 1º de agosto, essa data vai ficar na memória, gente. Essa data vai ficar guardada por muito e muito tempo. Acredito que enquanto eu existir, esse dia 1º de agosto de 2025 vai ficar na história para mim. Iniciando um mês novo. Temperatura continua baixa, hein, pessoal? Vem frio aí novamente. E como eu disse, hoje é uma data muito especial. Tô tendo a grata satisfação de estar recebendo no estúdio meu irmão, meu companheiro, meu amigo, né? Para que a gente possa fazer um bate-papo aí no início do mês. Virando o mês, a gente vai trazer muita informação para você também aqui hoje, né? No nosso jornal desta sexta-feira. Ô, coisa boa, hein? Sexta-feira, chegando final de semana e a gente tá aqui, ao vivo. É isso mesmo, para levar até vocês tudo que foi destaque e notícia na nossa cidade e na nossa região. Então você participe, compartilhe a nossa live, pessoal. E a todos vocês aí que estão conectados comigo, como eu disse ontem, o Instagram me cortou, viu, gente? Cortaram o Instagram, me cortou, porque agora eu tenho que ter 1000 seguidores para poder colocar o nosso jornal ao vivo. Então você que não é ainda inscrito lá no meu canal, @Rádio Web Vitrine, se inscreva lá no meu canal do Instagram. Me ajude lá, precisamos chegar a 1000. Estamos em 900, falta só 100 pessoas. E eu vou contar com vocês aí. Beleza? Mas sem demora, sem enrolação, né? Apesar da felicidade que eu tô hoje aqui, eu vou apresentar o meu amigo que tá aqui hoje para trazer mais notícia e mais informação a todos vocês. Vamos lá então. Vamos ver quem tá aqui hoje. Olha aí quem tá aqui comigo aqui hoje. Olha, ó. Concentrado aqui. Tô aqui hoje com o meu querido Tiago Padovan, nosso querido vereador, meu irmão, meu parceiro, né, está aqui junto comigo hoje para poder trazer um pouquinho mais desses 6 meses de mandato, pessoal. Não é complicado, hein? Passa rápido o tempo, mas é muito complicado. Tiaguinho, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui na nossa rádio, na nossa TV e que você seja muito feliz participando aqui da nossa rádio, participando do nosso jornal hoje, para poder trazer um pouquinho de informação. Tiaguinho que me socorre, viu, pessoal? Tiaguinho que me socorre sempre aí, quando tem os pedidos do pessoal aqui, eu encaminho direto para ele e ele resolve. Até hoje não deixou de resolver nenhum. Muito bom dia, Tiaguinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa rádio. Bom dia, Valério. Bom dia a todos que nos acompanham, né, nessa sexta-feira, dia 1º. Uma satisfação imensa estar aqui com você. Agradeço o convite, né, por poder aí tá falando um pouquinho, né, desses nossos 6 meses de trabalho no Legislativo. Então, acho que é muito importante, né, a gente tá passando um pouquinho para a população o que a gente veio desenvolver nesses primeiros 6 meses aí. E prestando conta, né, a população, né, Tiaguinho, que te elegeu. E eu tenho certeza que ninguém está arrependido. Bom, Tiaguinho, para nós começarmos aí bater um papo, né, para que você possa explanar o que vem acontecendo aí nesses 6 meses de mandato, eu queria saber aí qual é a sua perspectiva e qual foi a sua perspectiva desde o primeiro dia que você sentou lá na cadeira como vereador. Qual são as maiores dificuldades que você encontrou nesses primeiros 6 meses? Valério, bom, primeiro que assim, né, tudo era muito novo para nós, né, no
no início, né, a gente teve aí diversas situações, até a gente, como é de normal, de praxe, né, a gente está começando um trabalho novo, eu que nunca tinha me envolvido com a política, né, a gente teve essa oportunidade, né, de primeira, né, então posso falar para você que assim, hoje eu estou muito feliz, né, a gente foi muito bem acolhido na Câmara Municipal de Botucatu, a gente teve um respaldo muito grande de toda a casa, né, os funcionários, acho que passam uma segurança muito grande para nós, e aí a gente veio, claro, amadurecendo, e eu creio que a gente acabou amadurecendo bastante rápido, né? Muitas ações, a gente veio ali com diversas demandas da população, a gente foi acolhido por alguns vereadores, né? Teve ali essa boa vizinhança. Eu falo que eu também sou muito fácil, né? De se dar com as pessoas, eu tento fazer amigos, né, para ser próximo. Graças a Deus eu sou uma pessoa, eu falo que a gente é abençoado, né, pela quantidade de amigos que a gente tem, amigos do bem. E eu falo que a Câmara Municipal hoje é uma Câmara, nesses primeiros 6 meses, uma Câmara de harmonia, né? A gente vem fazendo algumas ações coletivas e a gente vem trabalhando muito, Valério, nesses primeiros 6 meses, né? E a gente vai ter a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês das ações, né? É muito legal isso. Gostei do que ele falou aqui. Boa vizinhança. Né? Ninguém faz nada sozinho, pessoal. Todo mundo sabe que ninguém faz nada sozinho. E eu tenho certeza que o Thiaguinho, por ser a pessoa que ele é, que eu conheço, não teve dificuldade nenhuma em fazer parcerias, em ter um bom relacionamento. Apesar de tudo, a gente já conhecia a maior parte dos vereadores, né, que foram eleitos, porque também participam da nossa venda, né, Thiaguinho? Isso, a gente tem um laço muito grande, né, Valério? A gente tem, graças ao bom Deus, que eu sempre falo pro meu pai, que a gente sempre foi muito, muito abençoado, né, com pessoas de bem próximo da gente, pessoas que nos conversam, que nos dá conselho, né, e a gente tem esse lado, né? Eu acho que quem ouve mais erra menos, né? Eu tenho muito isso comigo. Eu gosto muito de escutar, né? Todas as pessoas, né? Até uma criança, às vezes a gente aprende com uma criança, né? Do seu jeitinho de ser. Então, isso faz parte de mim, né? Observar as pessoas, observar as atitudes, principalmente. Eu sou uma pessoa que observa muitas atitudes das pessoas e a gente vai aprendendo, a gente vai pegando aquele positivo de cada um, né? Então esse é o meu perfil, isso eu tenho comigo, né? Carrego desde da minha infância e eu acho que isso faz com que a gente aprenda e amadureça cada dia mais, né? E agora, na política, né? Eu tenho uma coisa assim, que quando eu fui convidado, né, pelo nosso ex-prefeito Mário Pardini, para fazer parte, né, da composição política, para participar da eleição, o Pardini sempre me falava, né, para a gente se colocar no lugar do próximo, né, tudo que a gente for fazer, ele sempre frisava isso para mim, né, a política pública ela tem que ser feita com um P maiúsculo, né, e realmente é isso que a gente tá fazendo, né? Isso que a gente vem se colocar no lugar do próximo. Eu posso falar para você que todas as demandas que chegaram para nós, né? Os munícipes são muito importantes para nós, né? Que eles que trazem as demandas. A gente tem uma proximidade muito maior da região que a gente está, que a gente conhece muito bem os lugares, conhece muito bem as dificuldades, mas a gente precisa dos outros lugares, da cidade, que a gente possa ajudar, né? Isso o Botucatu como um todo. E a gente vem fazendo isso, a gente vem compartilhando as ideias dos munícipes, que eu acho muito importante, eu acho que isso fortalece muito Botucatu, né? Porque quando o vereador, ele faz alguma coisa com a demanda para ali a população, ele não está fazendo para ele, não tem o ego, foi eu que fiz, não. Aquilo ali veio uma necessidade da população e a partir daquele momento que ela é atendida, melhora para o coletivo. Então esse é um dos nossos grandes objetivos. Eu não tenho dúvida de tudo que você falou aí, né? Conhecendo como eu te conheço aí, conheço sua família e eu tenho certeza que essa boa relação sua com todos aí que vem acontecendo
aqui nesses 6 meses de mandato. Tiaguinho, uma das suas maiores dificuldades a partir do momento que você foi eleito vereador foi a comunicação, foi correr atrás, né, de tudo que vem aí, pedidos que a gente sabe que a população necessita, é água, é luz, é asfalto, é guia, como você, logo no seu primeiro dia, se eu não tiver enganado aqui na primeira semana, já caiu no seu colo a passarela do Marajoara, não é verdade? Então, ali você pode ter uma experiência de como correr atrás de tudo isso, ou eu estou enganado? Valério, é isso mesmo, né? Na verdade, assim, as demandas elas vêm surgindo, né? E as maiores dificuldades que a gente encontra é principalmente quando a gente depende muita coisa de terceiros, né? Nesse caso específico da luz, da passarela, estava tendo, né, uma mudança ali naquele trecho, né, da Castelinho, e realmente, infelizmente, eles atropelaram na nossa visão, né, todos os processos que desligaram a luz da passarela e depois deixaram para fazer quase 2 meses depois, né? E ali era um lugar que as pessoas ali, de empresas, alunos, né, que moravam na Vila Real, saía da escola do Francisco Guedelha durante a noite, passava ali um lugar beira de rodovia, extremamente perigoso. Esse foi um desafio grande que a gente teve por conta que a gente dependia de uma terceira, que infelizmente até hoje a gente tem bastante dificuldade, né? Uma coisa que a gente batalha bastante, né, em relação a essa questão, né, em relação à rodovia. A gente teve alguns outros entraves com a mesma rodovia, fechando o acesso da nossa região, acabou nos prejudicando muito, mas depois a gente vai entendendo, existe uma legislação técnica, né, que aquilo precisaria ser feito, mesmo a gente não tendo indício, né, de todos os anos que aquilo ficou aberto, aquele acesso do Parque Marajoara. Então, a maior dificuldade que a gente encontrou quando a gente depende de uma terceira, né, que a gente faz os nossos meios como os vereadores, com requerimento, com ofício e tudo mais, né, de documentação, que é o trâmite normal do vereador, né, mas aí a gente fica à mercê aí da concessionária, no caso, né, Valério? E a gente fica triste, né, quando a gente tem essa demora, quando a gente não consegue atender a população, mesmo a gente trabalhando muito, a gente infelizmente fica dependendo, mesmo com todos os trâmites feitos. Então acho que esse foi um dos maiores desafios, mas eu creio que muita coisa foi feito, né? Essa foi uma das coisas que deram certo, apesar da insistência nossa diariamente ali, né? Porque a gente tinha o tete a tete com as pessoas, porque a gente era da região. Então o desafio maior, eu creio que de momento, acho que foi essa dificuldade com as terceiras, né? E o que a gente vê também, Tiaguinho, e eu acompanhei junto com você, né? No começo aí com essa dificuldade, mas depois que você conseguiu aí liberar essa demanda das lâmpadas, clareou a passarela, ficou tudo bonitinho. Aí veio outro desafio que era um projeto seu há muitos anos. Há muitos anos você já brigava com o Pardini com esse projeto, foi o trevo, o novo trevo para acesso ao bairro, liberando o bairro e trazendo muito mais confiança aos moradores, né, Tiaguinho? É isso, Valério. Aquele retorno, na verdade, né, aconteceu antes da eleição. Eu, como munícipe, né, acompanhei muito de perto com o Pardini aquilo, né, aquele retorno. Foi uma conquista muito grande para a nossa região, né? Inclusive, eu acho que a gente tem que valorizar muito essas coisas. Foi incansável. Eu acompanhei todo o processo que a gente participou lá da parte do projeto, quando saiu o projeto, quando saiu a autorização da Artesp, foram muito burocráticos, né? Depois a gente teve aí a parte ali uma parte de desapropriação que dependia da justiça, e a gente acompanhou muito, né? Aí o Pardini não podia ver eu, né? Ele falava, estamos correndo, estamos lá. Então assim, mas foi uma insistência boa, uma insistência positiva, né? Uma insistência que valeu a pena. Eu não tenho dúvida que aquilo
foi uma conquista gigante, né? A gente agradece muito o nosso prefeito Pardini, que em diversas reuniões fez questão, né, de levantar aquela bandeira, que aquilo realmente precisaria ser feito, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente já teve a participação na época como munícipe, né? Olha aí, tá vendo, pessoal? Não é fácil, não. A coisa é corrida, é complicada, tem muita cobrança quando né? A gente sabe, aí acompanha há muitos anos. Para quem é vereador, a gente sabe que tem muita coisa e tem pedidos inusitáveis, pessoal. Tem pedidos inusitáveis aí, mas a gente sabe que quem tá a fim de fazer vai atrás e faz. Como é o caso do nosso querido Thiaguinho Padovan. Todas as demandas que a gente, né, soube aí que estava a cargo dele foram resolvidas. Poucas ainda estão para serem resolvidas. E a gente sabe que ele tem aí um trabalho. Todo mundo está de férias, mas o sujeito que não está de férias não. Está correndo atrás e está resolvendo muita coisa. Agora são 11 horas e 48 minutos aqui no estúdio. Vamos ver, deve ter muita gente conectado aqui, ó. Ao Ivan Antunes, bom dia. Realmente o Thiago Padovan, todas as vezes que solicito, sempre está pronto a atender. Um forte abraço. Obrigado, Ivan, obrigado pela sua participação. Minha querida Levina Sá também conectada aqui comigo. Seja sempre muito bem-vinda. E tem mais gente, hein? Tem muita gente conectada aqui e que tá mandando mensagem aqui. É que vai chegando devagarinho, viu, Thiaguinho? Vai chegando muita mensagem aqui devagarinho. A gente sabe que tem muitas pessoas conectadas porque passa o joinha ali. Passa o joinha. Thiaguinho, e como a gente já começou o nosso bate-papo aqui, foram 2 grandes projetos aí que você acompanhou e já desenvolveu. Nessa sequência de projetos que tinha demanda grande na cidade, qual outro projeto aí você pode citar junto à sua vereança? Valério, a gente tem também, né, uma das grandes conquistas, né, que eu creio, e isso eu falo, né, quando a gente fala nós conquistas, a gente tem que valorizar muito o nosso prefeito, né? O nosso prefeito Fábio Leite, com 6 meses aí também, 7 meses, né? Da sua gestão, nos dá todo o apoio, né? Para que as coisas aconteçam, né? A gente leva a demanda, mas eu acho que a gente tem que ter essa boa vizinhança também com os secretários, com tudo mais, né? A gente vem acompanhando, eu falo que um campo, né? Do Parque Marajoara, para mim foi um dos sonhos, né? Começamos lá atrás também, né? Com o nosso ex-prefeito Pardini, solicitando, também a gente não tinha área, brigamos, aceleramos, né? Uma demanda muito antiga da nossa população, né? E a gente, com aquela proximidade que a gente tinha com o Pardini, na época conseguiu, tá tirando ali, né? Aquela área para que acontecesse, e o nosso prefeito Fábio Leite deu toda a sequência. Hoje a gente tem um campus society padronizado igual todos da cidade. E um dos grandes projetos, Valério, que a gente conseguiu levar, porque não adianta só ter o campo, né? Faz o campo, a gente sabe que é uma diversão, mas uma das grandes conquistas que a gente teve, e mais uma vez eu agradeço aqui, né, secretário de esporte, a Clarita, o nosso prefeito Fábio Leite, em relação a isso, foi um projeto que é o Botucatu Futsal, que foi contemplado. Né? Só para você ter uma ideia, hoje é atendido desde maio, lá no Parque Marajoara, 80 crianças foram contempladas. Que legal, hein? Por esse projeto. Então esse projeto ele acontece de terça e de quinta-feira, né? No período da manhã e no período da tarde. Todas as terças e quintas com o apoio da prefeitura. A prefeitura tem uma pessoa, né, que atende essas crianças de 6 a 16 anos. Olha que bacana. É fantástico, Valéria. Eu fiz agora uma matéria lá e me passou um filme na cabeça, né? Porque quando eu era criança, a gente, ali no Marajoara, a gente pegava aqueles terrenos baldios, né? Eu acho que algumas pessoas que estiverem me assistindo vai saber disso. Então a gente pegava aqueles terrenos que eram mais plano, né, que tinha, e a gente colocava lá aquelas 2 traves. Então era aqueles campos que a gente tinha. Se não era trave, era um par de chinelo, né? Par de chinelo, mas como a gente tinha na época muito bambu e eucalipto, lá a gente acabava fazendo essa travinha. Então, fiz muito campinho com pé de chinelo, viu, irmão? E a gente capinava o campinho com o pé.
né? Era dia sim, dia não, o pé tava lá tudo estourado, tudo rasgado, tudo cortado, né? Então hoje, Valério, para a gente poder ver, né, um resultado desse, com as crianças ali, com a sua bola adequada, com o professor, né, podendo dar toda a instrução da maneira certa, através desse que foi contemplado o Botucatu Futsal, eu acho que é muito, mas muito, assim, além de benéfico para a população, é uma alegria imensa para mim, né, porque eu participei de uma infância diferente e a gente poder proporcionar, poder participar dessa mudança é muito gratificante. Então, isso foi uma das coisas assim que me deixou o coração feliz mesmo, né? Da gente poder, cada vez que eu passo ali, que eu vejo aquela quantidade de crianças brincando junto com o professor, para mim é muito gratificante, né? A gente já tinha um menino no Parque Marajoara que é o Thiago, né? O Thiago fazia um trabalho social, né? Ele tinha muita dificuldade por falta de apoio e tudo mais, né? Falta de lugar para treinar. E ele também continua com esse projeto, mas a gente falou que a gente conseguiu agregar, né, esse projeto dessas crianças. Ele faz um contraturno, que é o horário que ele consegue fazer, que é à noite, mas à tarde, então a gente já consegue uma forma também de treinamento para ele poder aproveitar essas crianças ali, né? Sem dúvida. Então foi uma junção e eu assim, confesso para você que foi uma das coisas que me deixaram muito feliz nesses primeiros 6 meses, Valério. Olha aí, pessoal. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão escutando aí, né? Sabe o que é? É nervosismo. Todo mundo que dá entrevista, eu não sei porquê, bate na mesa, viu? Não é que o microfone tá estourando, não. Todos eles ficam nervosos. Eu fui fazer entrevista fora do estúdio, é a mesma coisa, chegou quase a derrubar, né, o telefone. Mas é assim que funciona. Vocês não tenham medo, não é trovão, não é chuva que vem vindo, não é nada não, viu? É ele mesmo que tá batendo aí na mesa. Eu adoro essas coisas, sabe por quê, pessoal? A pessoa, eu não sei se ele é italiano, né? Não sei se ele é italiano, mas todo mundo fala com a mão, né? Não tem como. Pessoal, 11h55 aqui no estúdio, ó, tem muita gente conectada aqui e tem gente mandando mensagem aqui, ó. O nosso querido Cazé lá na mina. Boa tarde, meu amigo Sextou, vamos pros corre, tá nos corre, Cazé. Meu grande amigo, meu parceiro, Giner Carvalho, tá mandando um bom dia para vocês, um bom dia para mim, um bom dia pro Tiaguinho. E tem muito joinha passando aqui, mas não dá pra gente saber. Então participe, deixe aqui sua mensagem, né? Pode fazer a pergunta aqui no nosso vereador, que tá ao vivo hoje aqui dentro do estúdio. E tenho certeza que muita coisa legal vem pela frente aí. Tiaguinho, eu sei que você tá com uma pauta, né, bem grande aí a partir agora nesse segundo semestre, já da sua candidatura. Quais são os projetos que estão em destaques para que você possa continuar aí, né, dentro do seu caminho que está traçado aí, irmão? Valério, são diversas coisas, né, que a gente vem trabalhando na cidade, a gente vem representando alguns lugares já, né, alguns grupos também. E uma das coisas super importantes que a gente fez agora, até através de uma ação coletiva, foi relacionado a essas fiações que tem solta na cidade. Nossa. Né? Isso é um problema, cidade no geral, né? Não podemos falar que é no bairro A, bairro B, o bairro C, mas sim no geral. Né? Nós tivemos agora, convocamos, né, a CPFL, né, e todas as prestadoras de serviço de internet da cidade. Tivemos uma reunião. Isso é muito bom. Tivemos uma reunião agora durante essa semana, né, na Câmara Municipal de Botucatu, uma ação coletiva junto com o vereador José Fernandes, o vereador Wellington Japa. A gente conseguiu trazer todas essas pessoas para a gente levantar esse problema, que a gente está fazendo fiscalização na cidade. Né? E quando a gente viu vários bairros da mesma maneira, e isso repercutiu diversas coisas na mídia, já vem acontecendo, só que o que a gente precisa? A gente precisa de ação. Não adianta a gente ficar falando que existe o problema. O problema a gente já sabe que existe. Tem que correr. Né? Então o que a gente fez e para organizar da melhor maneira? Convocamos, né, a CPFL, convocamos todas
as prestadoras de serviços de internet aqui do nosso município para tratar de um assunto específico, né? Para eles elaborarem um plano de ação, né? O que precisa ser feito para amenizar e para que não aconteçam mais, né? De maneira repentina essas questões, né? Eu achei o resultado da reunião muito importante, né? Todos saíram de lá ali com a real necessidade, e todos saíram de lá, a gente conseguiu demonstrar vídeos, a gente conseguiu demonstrar fotos, apesar de eles saberem os problemas, né? Mas a gente fez isso tudo de maneira documentada também, tá? Não só simplesmente uma reunião, a gente documentou, a gente oficializou, a gente fez os requerimentos, né? E a gente saiu de lá com o compromisso eles vão criar um plano de ação que eles já começaram a fazer em cidades vizinhas, né? Para que isso regularize, padrão de altura, que já tem dentro da legislação. Só que, infelizmente, na prática, nada disso acontece, né? Então, o que a gente fez a cobrança de maneira bem efetiva, né? Para que eles apresentem um plano de ação, né? E que começam a sair os resultados, né? A gente não pode deixar que a história da vidraça, né? Você tem lá um lugar que tem um vidro quebrado, você quebra um vidro, se você deixar, daqui a pouco está outro quebrado, daqui a pouco está tudo quebrado, se você não consertar o primeiro. Sem dúvida nenhuma. Então a gente fez isso de maneira bem detalhada para eles, né? O pessoal saiu com um compromisso de lá em fazer isso. A gente vai continuar o nosso trabalho agora na próxima da semana, né? Dentro do que a gente combinou com eles para fazer aí para eles bolarem esse plano de ação de como isso. Isso é um assunto super importante, né? A gente teve acidente na cidade, acidente que não foram poucos não, viu, Thiago? Que caiu aí com moto, né? E tudo mais. Então, assim, a gente está trabalhando muito, Valério, para os nossos munícipes, né? E, claro, além disso, uma das coisas que eu tenho desde o início do mandato é a gente fazer visitas em secretarias. Muito bom. Isso para a gente poder entender um pouco da demanda, entender um pouquinho do processo, entender várias coisas já aconteceram. Por isso que eu falo aqui que a gente tem que dar os parabéns, né, ao nosso prefeito, Fábio Leite, da maneira que ele vem conduzindo, né? Foram muitas conquistas. E quando a gente fala, né, uma das coisas que desde o início a gente acabou batendo bastante em cima, que é uma coisa que é prioritária, que é a parte da saúde, né? Nossa, nem fala, hein, irmão? Só que quando a gente vê a parte da saúde hoje, Valério, eu falo para você, no comecinho a gente recebia muita demanda, né? Muita demanda, demora de atendimento e alguma coisa nesse sentido, principalmente aqui no PSA e tudo. Então, o que foi feito? Eu acredito, eu falo para você que durante 15 dias eu não recebi ainda nenhuma coisa relacionada à saúde. Claro que as melhorias elas são contínuas, elas têm que melhorar sempre, né? Que a saúde é uma coisa primordial, né? Mas a gente vê o resultado. A gente viu o nosso hospital, por exemplo, passando de 500 cirurgia. Coisa fantástica, hein? Passando de 500 cirurgia. Eu não sei se todos ainda tiveram a oportunidade de ir no PSA, né, que é ali onde está sendo ampliado, está sendo feita uma reestruturação, né? Agora vai iniciar os exames, né? Aquela demora que a gente tinha de 4 ou 5 horas de exame que ia para a Unesp, o laboratório próprio vai ter ali na unidade, né? Então, o trabalho de humanização que foi feito no PSA, uma das coisas muito importantes, né, que o nosso prefeito Fábio Leite acabou aí implementando. Eu não tenho dúvida que isso foi um dos resultados maior, porque a pessoa que está ali, né, com dor, ou mesmo parente que está acompanhando a pessoa ali, ela quer informação, ela precisa saber o que está acontecendo. E quando você tem essa questão desse conforto, principalmente da pessoa ser assistida, né, a pessoa ela se sente, poxa, realmente amparada, e você tem esse conforto. E uma das coisas que a gente precisa ver, às vezes a gente recebia muita crítica disso, e a gente esses dias teve vários comentários na internet de um funcionário do PSA, as pessoas parabenizando pela maneira que estava conduzindo.
Olha, o que você está falando aí é verdade, chegou aqui notícia. Só que ontem, antes de ontem, Tiaguinho, chegou aqui também, para mim aqui, até eu fui procurar, né, a veracidade desse questionamento que passaram para mim aqui, a respeito de uma pessoa que foi, entre aspas, como está sendo dito pela família, foi muito mal atendida lá e essa pessoa veio a falecer. Mas tudo isso, pessoal, como eu disse aqui o dia que eu recebi a matéria, tem que ser verificado. E não tenha dúvida, vocês não tenham dúvida que está sendo verificado, né, vereador? Com certeza, Valério. O que eu acabei de falar agora, que a gente tem os bons exemplos, a gente tem que fazer de tudo para cortar os maus exemplos. Não tenha dúvida. Né? Então, esse também faz parte do nosso trabalho, que a população ela tem que ser muito bem assistida, a população ela tem que ser muito bem amparada, principalmente se tratando de saúde. E quando eu falei aqui da humanização, eu creio que realmente essa foi a intenção. Você tratar, você imagina você com dor, né? Você tá ali e de repente ainda você ser né, maltratado, desrespeitado, isso é uma coisa inadmissível, né? Isso é uma coisa que não tem que existir em lugar nenhum. Eu falo na saúde, mas não tem que existir em lugar nenhum, né? Então eu creio que se existir algo nesse sentido, tem que ser apurado e as pessoas têm que ser penalizadas, sim, né? Esse é um dos grandes objetivos. Então, dentro, né, Valério, nessa parte da saúde, eu posso falar para você que a gente teve também, né, na inauguração do centro, o Pop Vida. Bacana, hein? Isso foi uma das coisas que eu confesso para você que eu fiquei muito emocionado, né? Isso foi uma das conquistas, né, do nosso prefeito Fábio Leite, junto à secretaria ali da Rose, da assistência social, quando eu vi o processo, né? Quando a gente entendeu o processo desse equipamento, né? Porque isso ali, as pessoas que estavam ali, Valério, que é do Centro Pop Vida, o que é isso, né? Isso daí a gente tem esse programa, né, que acolhe as pessoas em situação de rua e tudo mais. Mas qual que era a continuidade disso? Né? Então o nosso prefeito Fábio Leite trouxe isso junto com a assistência social, com a Rose, né? Esse centro a continuidade desse centro de acolhimento, para assistir essas pessoas, né? Não só retirar da rua, levar ela lá para dar umas condições para ela, dar uma refeição, uma alimentação, não, sim, mas cuidar, né, Valério, daquela pessoa no dia contínuo. Então ali esse centro veio para dar um resgate para essas pessoas em situação de rua, né, dar dignidade, é o que eu falo, né? Eu tenho certeza que nenhuma daquelas pessoas queriam estar naquelas condições. Né? Eu não quero o meu mal, você não quer o mal seu, ninguém quer o seu mal. Sem dúvida. Né? E esse programa é um programa maravilhoso e uma das coisas que mais me chamou a atenção, Valério, foi quando tanto a nossa secretária da assistência social, tanto quando o nosso prefeito fez a entrega de equipamento, com os olhos lacrimejando. Então, isso mostra o sentimento pelo próximo, verdade. Mostra o sentimento pela população e isso que é a verdadeira política pública, né? Quando você entrega, você enraiza aquela situação dentro de você e você sabe o resultado que aquilo ali vai fazer, né? Então, eu posso falar para você que eu saí dali bastante assim, contente por saber que a gente está fazendo parte de uma política pública nesse caminho, nessa maneira, política de resultados. Confesso para você, mais uma vez, né, quando eu vi ali a emoção do nosso prefeito, né, entregando aquele equipamento, a gente sentiu a emoção daquilo, a emoção verdadeira, né, de um programa igual a esse. Então posso falar para você que é gostoso, é bom demais, né, a gente poder estar participando de uma política pública dessa maneira, Valério. Ô Tiaguinho, eu não tenho nem dúvida, né, do que você está falando aí, porque veja bem, a gente sabe que a correria do dia a dia todo mundo quer e todo mundo torce para que todos tenham um atendimento, como o Thiago disse aqui. Mas muitas vezes, quando eu trago as matérias, vocês são testemunhas, aqueles que me acompanham, sabe que quantas vezes eu digo, nem sempre é possível resolver tudo na mesma hora. Então a demanda é muito grande.
Nós atendemos a cuesta inteira aqui. Nós não podemos recusar atendimento nada, principalmente na saúde. Pode ser aqui no Hospital do Bairro, como foi dito, é para Botucatu, é para Botucatu. Mas se aparecer uma pessoa lá necessitando de atendimento, vai ter que atender, pessoal. Não vai poder ficar para fora. E assim é no PS, é em todo quanto é lugar. Só que esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí, como o Tiaguinho colocou muito bem aqui, como ele disse, você vê através da emoção. Né? Quando a coisa é muito bem feita, quando as pessoas têm aí dentro do coração aquela vontade, né, Tiago, de que tudo isso dê certo, de que tudo isso, todo mundo possa receber esse atendimento, como você colocou muito bem, todo mundo fica feliz. E aquele negócio, quem está doente tem pressa. E muitas vezes é complicado na hora do atendimento, é complicado. 12 horas, 8 minutos aqui no estúdio, ó, tem muita gente aqui conectado aqui. Vamos ver quem mais está aqui. A Maria Silva. Boa tarde, manda um abraço para todos da cooperativa. Opa, ó, cooperativa nos acompanhando aqui, Tiaguinho. Um abraço a todos aí da cooperativa também. Muito obrigado pela audiência e o carinho aqui, ó. Tem muita gente aqui, mas o pessoal deixa um oizinho, depois a gente vai ver quem mais passou por aqui, ó. Meu querido Maezinho, Ismael Ramo Filhos, tarde. O Venegas, o Nivaldo Rodrigues, fala Nivardão, o Ivan Antunes, a Adriana Keller, o Valmir, ô professor, boa tarde, o Cazé, bastante gente conectada aqui e é muito legal, hein? Muito bacana mesmo, todo esse atendimento aqui, todo esse acolhimento aqui junto com o Tiaguinho aqui, nosso vereador, primeiro mandato, e a gente sabe que tem muita coisa para acontecer dentro de Botucatu. Trilhando esse mesmo caminho, Tiaguinho, trilhando esse mesmo caminho aí, você tem agora, deve ter aí enormes projetos, muita coisa ainda a ser discutida ou que vai ter que colocar em prática. Você tem muita coisa ainda para esse segundo semestre agora, né, irmão? Exatamente, irmão. Como eu te falei, né? Existe muitas coisas, né? Eu acabo até falando que o nosso tempo acaba sendo faltando hora no dia. Confesso para você que as coisas vão acontecendo, as coisas vão passando. Eu gostaria aqui de mandar um grande abraço ali para Maria, né? Lá da cooperativa, a Coca. Nós estamos acompanhando, né, o pessoal da cooperativa que fazem um grande trabalho, né? 25 mulheres que se dedicam muito, né? Para a nossa cidade, né? Lá na reciclagem. E logo a gente divulga um baita de um resultado lá, né, da cooperativa também. A gente está fazendo um trabalho mais um trabalho que eu não tenho dúvida que eu vou ficar muito feliz depois de realizado, né, por trazer aí uma dignidade, trazer ali uma situação de conforto. Logo a gente, se Deus quiser, a gente já divulga, mas é um processo que está caminhando, a gente está Deixa ela curiosa, Tiaguinho, deixa ela curiosa. Não, a Coca sempre me acompanha aqui, a cooperativa lá. Ela tá acompanhando de perto o que a gente, com outros amigos também estão fazendo, né? Juntamente com o nosso prefeito Fábio Leite, diversas secretarias envolvidas. Logo a gente vai divulgar, vai ser de grande resultado, né? E é mais uma coisa que eu fiquei assim muito contente de poder ter participado. O que eu falo, né? Eu acho que importa muito mais para mim, Valério. Eu não tenho ego nenhum, zero ego. Para mim o que importa são os resultados, né? São as conquistas, principalmente das pessoas. Então isso é uma coisa para mim que eu tenho. E isso não vou mudar, não vai deixar de ser, né, o meu jeito nunca. Para mim, a efetividade são os resultados positivos, né? Isso para mim é o que importa, né? Independente de qualquer coisa, para mim o resultado, né? Então isso para mim é fundamental. E lá vai ser um belo de um trabalho também, que logo a gente divulga aí, vai ser muito importante. Eu conhecendo você como conheço você, sua família, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui pode ter certeza que o que ele disse aqui, esse ego aí não existe. Nem nele, nem na família dele, né? Eles fazem o bem sem esperar nada em troca, pessoal, né? O nosso querido Alfredo Padovan, pai dele lá, pensa num homem bom de coração e atende todo mundo e ajuda quem pode. E o Tiaguinho é a mesma sequência, né? Ele, o Diego, a irmã,
os filhos, os netos, todos eles são na mesma sequência. A família, né, em si já tem essa tradição de fazer isso. E eu tenho certeza, viu, vereador, que eu sei que você não tem ego nenhum, porque desde que eu conheço você, eu sempre soube que o seu melhor, né, o seu melhor é fazer o bem sem esperar quem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma de tudo que está acontecendo na sua vida, e nada é por acaso, né, irmão? Nada é por acaso, nada vem por acaso. Tudo que a gente tem aqui hoje é porque tem que ser. E o que não dá para ser feito é porque não dá para ser feito. Principalmente eu falo por mim e falo por ele, porque eu conheço muito bem, né, a tendência do Tiago, e eu sei que todas essas demandas, quando cai para ele não dorme, gente, né? Eu tenho relatos aí de pessoas ligadas a ele, diz que ele passa a noite, né, estudando, escrevendo e vendo qual é a possibilidade de poder resolver, aonde que ele tem que buscar essa solução. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo? Valério, isso daí é uma coisa assim, cara, que eu creio que acaba sendo natural do ser humano, né? Quando a gente fala que a gente se coloca no lugar do próximo, realmente a gente tem sonhos acordados com as situações que parece que você não dormiu, que você levanta ali já das demandas, né? O WhatsApp é uma baita de uma ferramenta, até a minha esposa às vezes, aguenta um pouquinho aí, espera um pouquinho, está com a família, mas a gente está ali respondendo as demandas, respondendo a população, né? Eu levanto cedo, uma das primeiras coisas que eu faço é dar uma olhada no celular e ver, né, a continuidade das demandas em andamento e falando ali com secretários, né, sobre a tal situação, para a gente poder dar uma resposta para o munícipe, para aquela pessoa que fez aquela demanda, né? Então, isso é uma preocupação que eu acho que agora é praticamente diário, né? A preocupação boa de querer ajudar, né? De querer fazer o bem. Então, eu acho que esse tem que ser o caminho a partir do momento que a gente se propõe, né, entrar para fazer a política pública. Eu acho que você tem que fazer com muita seriedade, muito comprometimento, muita alegria, né? Você fazer uma coisa boa, gostar daquilo que você está fazendo. E eu estou gostando muito disso, Valério. Como eu falo, fico triste às vezes, coisas que não aconteçam na velocidade que a gente acha que tem que ser, mas a gente sabe que tudo tem um cronograma, né? Secretarias, ela tem ali, tem coisas que dependem de recursos, a gente sabe que tem que viabilizar recursos, mas a gente está plantando as sementes, a gente está dando as continuidade, né? A gente tem também um pedido muito importante agora, um requerimento muito importante que está prestes a acontecer lá no Alvorada da Barra, juntamente com a nossa GCM, através aí, né, do secretário Sargento Laudo, né, o comandante Pimentel lá. A gente está levando a muralha virtual para o Alvorada da Barra. Olha, isso aí, Tiaguinho, aqui eu recebo todos os dias o que será feito na Alvorada, na Mina e no Rio Bonito, mediante aí a segurança. Será que em todos esses bairros serão implantados a muralha virtual ou vai começar lá, vem para cá, vai para lá? Porque o Rio Bonito é constante o pedido, né, de primeiro tinha, viu, Tiaguinho? De primeiro tinha um policial que ficava lá e tomava conta. Hoje não tem. Nos finais de semana, o pessoal vai sim. O pessoal da GCM está todo sábado, lá todo domingo, rodando para lá, pela Mina, pelo Alvorada da Barra, sempre assim. Mas se tivesse uma coisa fixa, como no Rio Bonito, né? No Rio Bonito tem uma câmera lá, bem ali no comecinho, perto da ducha ali. Será que aquilo lá está funcionando ou não está funcionando? Eu acredito que bem provável que sim, viu, Valério? Bem provável que sim, mas esse equipamento que a gente está levando para o Alvorada da Barra, e eu tenho que aqui frisar e parabenizar o pessoal da Associação dos Moradores de Rancheiro do Alvorada da Barra, o pessoal que se dedica, luta muito para que isso viesse a acontecer, né? E isso é um resultado de uma ação conjunta. Eu falo para você que vai ser o primeiro bairro de Botucatu, eu creio que está tudo para acontecer isso, a ser contemplado com a muralha virtual através da Secretaria de Segurança em conjunto com a Associação de Moradores.
Que legal isso, hein? Então a associação ela se organizou, a associação correu atrás de todas as questões técnicas que precisavam ser feitas para que isso acontecesse. A gente teve reuniões, né, com a parte técnica da GCM, tivemos reuniões com o secretário, né, a gente levou isso para o nosso prefeito Fábio Leite, que acolheu muito bem a ideia. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que trabalhar, né, em grandes parcerias, e junto com a população, né, que a população do local, ela que sabe muito mais da demanda do que qualquer um. Não tenha dúvida. Né? Então a população é muito importante para trazer todas essas demandas, né? Então eu creio que isso vai ser um baita de um equipamento público, né? Vai ser uma coisa assim fantástica para a região do Alvorada da Barra, e eu espero que isso ganhe corpo, que se arraste sim para o Rio Bonito, Minas, É isso que nós esperamos também. Esse é um projeto muito bacana, que eu acho que tem tudo para dar continuidade. E aí quando a gente fala em segurança, né, a gente tem que olhar para Botucatu, né, Valério? A gente tem que olhar para Botucatu. Eu costumo falar que eu sou muito positivo, né? Eu gosto muito de ver as coisas boas, né? As coisas ruins a gente tem que melhorar sim, mas a gente tem que valorizar as coisas boas que a gente tem dentro do nosso município. Nem diga. Né? Hoje a gente fala que Botucatu é a cidade mais segura do estado de São Paulo. Só que isso não acontece por acaso. Isso tem muito trabalho, né, para que isso aconteça. Então, a união das forças de segurança do nosso município, que já vem de muitos anos, isso sempre fortalece o nosso município, tá? A gente tem muito assim, que valorizar esse trabalho, né? Então, esse é o resultado. Quando você entrega um índice desse, não é por acaso, né? Ele vem muitas coisas aí para que isso aconteça, né? E, enfim, em outras coisas, né? Botucatu, a gente acabou de ver agora de recordes aí de emprego também que foi gerado na nossa cidade. Claro. Isso esforços de empresários, né? A gente tem que ter esse reconhecimento, empresários acreditando na nossa cidade. Não tenho dúvida que Botucatu vai conseguir trazer muito mais empresas. A gente vê agora, acabamos de ver recentemente a Irizar falar em ampliação. Muito bacana, hein? Gerando emprego, né, Tiaguinho? E isso não tenho dúvida que acaba movimentando a cidade de maneira muito positiva, Valério. Isso é uma coisa muito importante, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que cada dia mais acreditar na nossa cidade, acreditar no nosso município. Eu confesso para você que hoje, por exemplo, eu peguei aquele trecho da Dante Delmanto, que eu acho que era umas 7 horas da manhã, eu estava passando ali, e você viu aquele canteiro como está ficando a coisa mais linda do mundo? Muito legal, muito bacana. Então, assim, a gente tem que olhar a cidade com esses olhos, né? Os olhos. Então, assim, tudo isso, quantas pessoas estavam trabalhando para ter esse cuidado, para que acontecesse isso? Sem dúvida, Hoje a gente desceu lá, a gente acabou de ver agora quantas e quantas vezes a gente não sofreu com aquela enchente, por exemplo, lá na rodoviária. Um trabalho que vem sendo feito lá de trás, né? O nosso prefeito Fábio Leite acabou de fazer a liberação agora da ponte, lá ali da rodoviária, que ficou sensacional. A gente está vendo o trabalho contínuo, né? Acabou de anunciar agora a revitalização da Floriano Peixoto. Vai ser muito bom, hein, Tiaguinho? Então a gente tem que olhar com esses olhos, né? E Botucatu vem sendo próspera já há um bom tempo, Valério. E eu não tenho dúvida que Botucatu vai continuar sendo essa cidade próspera. Eu costumo falar, a gente conversa muito com o nosso prefeito Fábio Leite, né? E eu já brinquei e já falei várias vezes, né? O nosso prefeito, quando a gente conversa com ele, o nosso prefeito, na linguagem do futebol, a gente fala que ele está com o coração na chuteira. Não tenho dúvida. Né? Principalmente que a gente vê tudo que já foi feito, programas que estão em andamento. Ontem a gente teve na parte da agricultura, tive com o Júlio, secretário da Agricultura. A gente vê o comprometimento dos secretários, né? A gente vê a Bianca no meio ambiente, a gente vê o próprio Rodrigo Taborda Coelho ali, frente à Secretaria da infraestrutura, a gente vê a Rose fazendo um trabalho maravilhoso, a gente vê a Secretaria de Segurança, a gente trazendo a cidade mais segura do estado de São Paulo, a gente vê o Márcio, o Dadá junto com o Juninho,
trabalhando muito, a gente acompanha eles no dia a dia, fazendo um baita de um trabalho. E eles são assim, estão muito dedicados e abraçaram, né? Assim, claro que às vezes eu acabei esquecendo de alguns secretários, mas esses secretários que a gente vê, eles estão muito comprometidos com a cidade. Né? Então as demandas que a gente leva, eu gosto de não só fazer o documento, mas eu gosto de fazer entender primeiro a demanda da população, né? Com propriedade, se possível, ir até o lugar. Né? Eu falo que ontem não, na quarta-feira, né? Entramos no carro da Simultran, junto com o nosso Rodrigo Fumes, né? Junto com o vereador Japo, a gente foi percorrer alguns lugares de problema da população. A gente foi até o local, mesmo com a demanda. Esse é o trabalho, né? Então a gente pegou o secretário, olha, a realidade é essa, ó. Além do documento que a gente já fez, a gente levou, que era, por exemplo, várias demandas, né? Demandas, por exemplo, daqueles caminhões que ficam ali na marginal, que virou uma via de acesso rápido ali. A gente tem ainda enfrentado alguns problemas, mas eu acho que logo já se resolve. Né? A gente levou na Avenida 11, por exemplo, o secretário, lá onde está totalmente perigoso, a gente precisa de 2 lombadas, redutor de velocidade. A gente levou o secretário para poder ver ali a real necessidade, mostramos ali na prática o que precisa ser feito. Né? Então a gente vê esse comprometimento gigante, viu, Valério? Então isso para nós, como eu falei, fazer a política pública assim, com essa boa vontade e ter esse respaldo, ter esse retorno, que eu não tenho dúvida nenhuma, né, que tem o corpo do secretário, mas tem muito esse sistema de gestão do nosso prefeito Fábio Leite. Eu creio que o Botucatu cada vez mais não vai sair daqueles índices que a gente já conquistou, né, de diversos destaque no estado. Eu não tenho dúvida que Botucatu vai continuar sendo sempre, e o que a gente não alcançou, a gente vai conseguir alcançar. Eu não tenho dúvida nenhuma do que você está falando, né, Tiaguinho? Porque a gente sabe do trabalho efetivo. Também, como eu sempre digo aqui, né, são 6 meses só, pessoal. São 6 meses só de mandato aí, tanto do nosso prefeito Fábio Leite, como da vereança na sua totalidade. O pessoal está se encaixando. Eu tenho certeza que essas coisas irão, a partir do ano que vem, né, esse segundo semestre já melhora bastante. A partir do ano que vem, as coisas já ficam mais tranquilas, né, porque a nossa Câmara Municipal foi praticamente na totalidade reformulada. Então a gente tem que dar aí um pontinho de apoio. Cobrar sim, mas com respeito, e procurar saber qual é a veracidade de tudo isso. Como eu sempre digo aqui, se eu for passar para frente tudo que me chega aqui, pelo amor de Deus, né? Tem coisa aqui que eu sei, dá para saber que não tem lógica nenhuma. Mas olha só, tem muita gente conectada aqui, 12 horas 25 minutos, ao Zé Roberto Pereira. Tiago, continue trabalhando pelo bem-estar do município de Botucatu. Um abraço do Beto, do Bruno e da Mônica. A Mônica tá lá no Texas, viu? Mônica tá lá trabalhando lá no Texas. O Felipe Carriel tá mandando, Tiaguinho é 10, não tenha dúvida. A Maria Silva, olha quanta gente aqui. E tem mais, é que não aparece, viu, Tiaguinho? Tem hora aqui que some tudo esse pessoal aqui, por quê? Porque eles não mandam aqui a mensagem, só ficam aí na coruja, como diz aí o pessoal do rádio amador, eles ficam na coruja só. Mas a gente pode perceber que esse trabalho que vocês vêm fazendo aí é de suma importância. Como diz o caboclo, né? Como nossos avós diziam, nós temos 2 orelhas e uma boca. Então vamos escutar mais, como o Tiaguinho disse aqui, e falar menos. Tem muita gente aí que acha que tem 3 bocas, porque só gosta de meter o pau, né? Só mete o pau. A gente sabe por quê. Mas não vem ao caso hoje. Tiago, com essas demandas, né, agora para o segundo semestre, vocês, entre aspas, estão de férias, mas tem muita coisa sendo feita e não para de trabalhar. Grandes projetos agora? Sim. Na verdade, Valério, a questão que a gente fala de férias, não é nada de férias, tá, gente? 2 segunda-feiras que não teve a sessão, mas todos os vereadores estão ali trabalhando, a Câmara está funcionando normal, a gente está trabalhando normal, as reuniões não pararam, os atendimentos não pararam, né? A gente não, nenhum dia a gente deixou de trabalhar, de estar ali a campo.
né? E realmente, Valério, ainda tem muito trabalho. O que a gente fala aqui na política pública, a melhoria é contínua. E principalmente, né, com o crescimento que está na nossa cidade. Né? A nossa cidade vem crescendo, vem se expandindo. Automaticamente, as melhorias têm que vir junto. Né? É o que a gente já falou. Né? Quando a gente tem... asfaltou um lugar. Tá, asfaltou. Aí a gente tem que vir cuidar da parte da segurança de emplacamento, a gente tem que vir cuidar da parte de segurança... São muitas coisas, né, Tiago? Caminha tudo junto. E a gente tem que estar sempre atento, né? Nem tudo a gente consegue ver. Por isso que é importante a população trazer todas aquelas demandas para a gente, Valério. É importantíssimo a população perto da gente, a população nos cobrando, mandando as demandas, né? Trazendo as ideias. Eu tive agora com um grupo de pessoas lá do Lívia. Essa semana a gente se reuniu, eles se organizaram, eles têm um projeto maravilhoso, né, que a gente tomou cuidado, eles já estavam com um projeto praticamente pronto, né, e trouxe para nós, né, para a gente auxiliar no que fosse possível. Eu achei um projeto assim, sensacional. E quando eu falo, né, quando a gente vê as pessoas de bem, né, querendo fazer as coisas para melhorar a nossa cidade, o mínimo que a gente tem que fazer é dar total apoio para essas pessoas. Sem dúvida. Total apoio. Eu costumo falar que quando a gente tem 1% de chance daquilo dar certo, a gente tem que se doar 100% da gente. Sem dúvida nenhuma. Tá? E eu fiquei assim maravilhado, né, dessas pessoas que trouxeram, a empolgação que trouxeram, né, pessoas ali de ideias fantásticas. É um projeto de trazer uma agrofloresta aqui para o nosso município. Chegou esse material para mim aqui. Isso daí, Valério, é uma ideia que eles trouxeram, pensando em meio ambiente, pensando na agricultura, né? O que a gente fez? A gente organizou uma agenda, né, com a secretária do meio ambiente, com o secretário da agricultura. O pessoal saiu de lá muito satisfeito com o resultado da reunião, muito satisfeito, né? O secretário se colocou totalmente à disposição para poder ajudar, deram várias ideias. Então, assim, muito bacana mesmo, ô Valério, quando a gente tem, além do apoio, né, da Prefeitura Municipal de Botucatu, mas a gente tem a população junto. Que é o mais importante. O que é mais importante é o que eu falo, né? A Associação dos Moradores lá da Alvorada da Barra, que eu acompanho eles já faz muito tempo, né? Eu tenho muito orgulho das pessoas de lá. Por quê? Porque as pessoas que se dedicam pelo bairro, e é uma associação, Valério, ninguém é remunerado, não. Eu tive o prazer de acompanhar lá uma das suas reuniões lá, junto com aquele pessoal lá, e a gente vê, né, o trabalho que eles querem fazer. É muito bacana, pessoal. Né? O incentivo, como ele disse, ninguém é remunerado, ninguém recebe nada, mas gosta da onde mora. É o que eu acho que todo munícipe deveria fazer. Em vez de criticar, tentar ajudar, não é, Tiago? Não, exatamente, Valério. E quando a gente tem, principalmente a parte da população junto com o poder público, que é no caso de uma associação, mas eu falo de lá porque a gente está convivendo muito com o pessoal há um bom tempo. Mas eu tenho certeza que em outros lugares também acontece isso. Né? Mas eu acho que a gente tinha que ampliar esse leque, trazer realmente a população junto com o poder público e o poder público junto com a população fazendo essa somatória de coisas, né? Então eu acho que isso, o resultado, com certeza, ele flui muito mais, o resultado é muito mais positivo quando a gente tem a união para a cidade, a união para o bairro, a união ali para as pessoas ao redor. Né? Porque ninguém se pede para si próprio, né? Então, que nem nesse projeto, por exemplo, a gente viu o pessoal pensando no coletivo, pensando de maneira educacional, né? Pensando aí em crianças. Eu achei muito fantástico, eu tenho certeza que vai dar certo, né? Tenho certeza até pelo jeito que a gente foi recebido com o secretário, né? Ele enfatizou bastante o que ele pode ajudar e as pessoas, olha, realmente é isso que a gente precisa, né? O que a gente achando que era dificuldade e talvez ele tinha lá praticamente já a solução. Então isso é muito bacana e é muito satisfatório, Valério. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre tudo isso aí. A gente sabe que quando a pessoa quer fazer, né, Tiago, ela vai e faz. E por falar em demanda,
né? Essa semana eu já recebi muitos pedidos aqui, enviei vários para você e um dos que eu enviei, né? Você tinha ido buscar a resposta e eu não sei se você tem. E vamos passar a resposta ao vivo aqui, porque olha, Tiaguinho, tem muita gente conectada aqui, ó. Nosso querido Luiz Fernando Santos, Fernandinho, pensa num homem que toca violão e canta. Eu vou levar ele lá na venda ainda, qualquer dia. Ele tem um grupo de choro, é muito legal, olha lá. Gosto muito do trabalho do Tiago. Bom, um abraço, meu amigo. Obrigado, Fernando. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Ó, muita gente conectada, é muito legal a gente receber essas mensagens, né, Tiaguinho? A gente vê quando uma pessoa aí acompanha o trabalho do vereador e não tá aqui só para criticar, não, só para falar um monte de coisa. Ó quem tá curtindo aqui, nosso querido Nando Pereira, tá aqui conectado, o Maezinho, o Venegas, o Zé Roberto, o Nivardão, o Ivan, a Adriana, o João Cecílio, ó, nosso querido doutor Newton Fioravante, ó, doutor, nosso patrocinador aqui também, o Valmir Augusto, o Carlos Eduardo da Roça, você conhece o sujeito não? Ô, gordinho. O gordo. O Cazé. Então são várias pessoas que estão acompanhando, isso que é mais importante, né? A gente vê que só vem mensagem boa pro Tiaguinho. E como eu disse para você, voltando no assunto, eu te mandei uma demanda sobre, e é toda semana que eu recebo, irmão. É sobre os pontos de ônibus, a cobertura dos pontos de ônibus. É uma novela, hein, irmão? Isso Valério. Isso é uma das coisas que a gente também recebe muito nisso, né? Isso a gente até acabou falando já com o nosso prefeito Fábio Leite. A gente teve algumas reuniões, né? Existe um plano aí de uma PPP, né, para a construção de pontos de ônibus em parceria, né? Que é a parceria pública-privada. Isso está em andamento, né? Vai acontecer. Eu acredito, né? Não consigo falar para você de prazo, mas é uma coisa muito inteligente que vai acontecer e que vai acabar dando um fôlego maior também. Espera um pouquinho, cortando você, desculpa. Como é que é? Já tem uma PPP para ter empresas para que façam essa cobertura? O estudo né, pelo que foi falado para a gente, né, o estudo é que é o seguinte, essa parceria pública-privada, né, o modelo seria mais ou menos para que a empresa, né, pudesse ali tá fazendo, e já existe em outras cidades, tá, Valério? Vamos supor, se a Rádio Web Vitrine quiser bancar um ponto de ônibus, fazer uma cobertura, eu vou poder, se eu entrando na licitação, é isso que você está querendo dizer? Pelo que a gente entendeu, é exatamente isso, né? Que bacana, hein, gente? Olha aí. Que a gente vê, por exemplo, em outras cidades, você pode acompanhar, né? Pelo modelo que a gente entendeu, é realmente isso. Então a gente vê modelos de outra cidade, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar aqui que a operadora X lá quer fazer um ponto de ônibus na cidade, né? E ela vai patrocinar aquele ponto e ela vai usar aquilo para propaganda e alguma coisa. Vai explorar na propaganda e acabou. Exatamente. E isso traz um conforto para a população, eu acho que traz uma boa concorrência, né? Porque aqui, eu quero que o meu ponto seja mais bonito que o do outro e tudo mais. E a gente consegue expandir depois, né? Além disso, né? Pontos para diversos lugares. Porque realmente, uma das coisas que a gente pediu, uma das primeiras coisas que a gente pediu, Valério, a gente sabe que em muitos pontos de ônibus, por exemplo, a gente sabe que falta cobertura. Né? Sim, é a maior demanda hoje, né? E a gente sabe que falta cobertura. E a gente também tem a questão, por exemplo, tem só o palito que a gente fala lá do ponto de ônibus e não tem nem banco. Tem nada. Para a pessoa sentar. Então, se ela ficar ali 20 minutos, ela tem que ficar 20 minutos de pé. Se tiver sol no solão, se chover, lascou. Lascou. Então, uma das coisas que um dos nossos requerimentos foi para que no mínimo, né, colocasse pelo menos os assentos para essas pessoas ali. Claro que a gente sabe, tem que viabilizar recurso, porque um ponto de ônibus custa tanto e tal. Beleza, mas eu creio que pelo menos o assento não tem tanta dificuldade, né, para a gente colocar. Mas claro que a gente vai buscar uma cobertura, uma cobertura de ponto de ônibus, e é uma das coisas que a gente vem também trabalhando muito em cima, né? A gente, além de outros vereadores, a gente também tem requerimento nosso pedindo isso daí, mas eu creio que dentro dessa maneira agora, né, com esse estudo aí da parceria pública-privada, eu creio que tem tudo para a gente ter um grande avanço em Botucatu a respeito disso daí.
Ô, Tiaguinho, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí vai sair do papel, como você disse, já tem esse projeto aí, que bacana. Então, aquela pessoa que está me acompanhando aqui, que mandou esse pedido já a semana passada, ou essa semana, não me lembro, né, que eu encaminhei para você, já está aí uma solução, gente. Já está procurando parcerias com empresas públicas, privadas, para que se possa aí deixar aí, e o munícipe merece isso. O munícipe merece. O que eu entendi aqui do Tiaguinho, vamos supor, vai na empresa, vai lá na Casa de Materiais Padovan. Chega lá e fala, Padovan, o negócio é o seguinte, nós queremos construir um ponto de ônibus aqui na sua frente, que tem o ponto de ônibus aí, só que nós precisamos colocar uma cobertura, dar um tratamento adequado, pôr nos bancos, ter uma cobertura, e você vai explorar o espaço, como São Paulo faz, gente. Sorocaba, todo lugar que você passa, os pontos de ônibus, é tudo com propaganda. É tudo parceria público-privada. E aqui em Botucatu não pode ser diferente. São recursos que muitas vezes, muito difícil para a prefeitura e para o município. E fazendo essa parceria público-privada, né, Tiago? Não tenha dúvida que sai mais rápido do papel, né? É isso, o nosso prefeito com certeza já está estudando isso com carinho, né, para lançar essa PPP, e eu creio que vai ser um sucesso e a gente vai conseguir atender aí muita demanda da nossa cidade, Valério. Eu não tenho dúvida disso. Tiago, são 12 horas 38 minutos, eu sei que seu tempo é muito corrido, tem muita gente conectada aqui, mas eu gostaria de saber, como eu disse, aí você esquivou, saiu pela tangência, né, como diz o caboclo, planos novos agora para o segundo semestre. Valério, é o que eu falo, né? A gente tem diversos planos em andamento para acontecer, né? Um dos, por exemplo, que está já em estado bem avançado, que a gente já começou lá atrás, é o posto de saúde também lá do Alvorada da Barra. Esse também é uma luta incansável que a gente está tendo através, né, da Associação dos Moradores, junto com a demanda do pessoal. A gente vem acompanhando esse processo já há um bom tempo, né? Gostaria aqui de mais uma vez, né, agradecer ao nosso prefeito Fábio Leite, que uma das demandas que a gente levou bem no começo, a gente sabe que as coisas têm que ser construídas, né? E o Fábio absorveu isso logo de primeira, se comprometeu, está acontecendo. Eu creio que em pouquíssimo tempo, né, a gente vai ter uma unidade para lá, né? Já é uma das grandes conquistas que está por vir, que também eu creio que vai ser muito benéfico para a população, né? A gente tem diversas coisas, Valério, de demandas que vão chegando para as pessoas que talvez não sabem, né? Quando a gente faz um requerimento, por exemplo, a gente pode só fazer 5 requerimentos por semana, né? Então, por exemplo, a gente tem várias matérias, eu tinha 8 matérias, tivemos que tirar 3, deixar 3 para a próxima semana. E esses requerimentos são de muita importância, né? São diversos requerimentos. Um dos requerimentos que eu estou apresentando agora, para você ter uma ideia, é sobre monitoramento em creches, né? Como assim? Espera um pouquinho. Colocar câmera? Isso, a gente tá solicitando agora, né? Isso foi pedido de munícipe, claro que a gente vai conversar, né, com o secretário da Educação. É um requerimento super importante, no meu ver, né, para que tenha esse monitoramento, né? Isso é autoria sua? Isso, a gente está fazendo essa apresentação agora, né? Vai entrar agora nessa semana. Porque eu acho que é fundamental, né? Não tenha dúvida. Opa, ótima notícia boa, hein, gente? As nossas crianças são nosso ouro, né? Que a gente fala, né, Valério? Então as mães realmente têm a preocupação, ali as crianças dentro da creche, né? Ou dentro, a hora que sai, alguma coisa. Eu acho que esse é um baita de uma coisa que pode avançar, né? Vamos torcer para que isso... Eu creio que muitas já devem ter, tá, Valério? Eu acredito, tá? Ainda não me aprofundei ainda em outros lugares, mas pelo que chegou de demanda para nós, isso veio de algumas mães, olha, veja isso pra gente, né? Pra gente fica... não que eles não confiem no pessoal das creches, não é nada disso daí, tá, Valério? Longe de qualquer coisa. Segurança. Por segurança no geral. Então, isso é um dos requerimentos que a gente está apresentando agora, mas a gente tem diversos, Valério, e a gente fala que quando a gente entra, por exemplo,
Na política talvez a gente entra com uma visão, eu vou defender tal bandeira. E realmente a hora que você entra... muda muita coisa, né, irmão? Muda porque você consegue, veste várias bandeiras daí, Valério. Né? Você, eu vou cuidar da saúde, vou cuidar da segurança, e gosto da educação. Mas a hora que você vê, você realmente está 100% engajado, você está 100% ali comprometido, e vem diversas demandas para acontecer, estradas rurais, a gente vem auxiliando muito o pessoal nas estradas rurais para fazer essa questão, bairros mais distantes. Então, assim, a gente vem realmente, Valério, trabalhando muito por Botucatu. Ô, Tiaguinho, não tenho dúvida disso. E olha, tem mais gente mandando os parabéns aqui, parabenizando você, o trabalho aí dos seus primeiros 6 meses. Nosso querido Mário Martinelli. Ô, Marinho, boa tarde, seja bem-vindo. O Gugu Casemiro também mandando aqui um abraço, parabenizando ao Tiaguinho pelo grande trabalho, né, que está sendo desenvolvido aí. E a gente sabe, pessoal, né, como eu já disse aqui, é muito complicado, tem que ter coragem. Para vir que nem o Tiago veio aqui, tem que ter coragem, porque tem que pôr a cara, mostrar a cara, dizer o que está fazendo. Isso são projetos que a gente acompanha todos os dias, e aqueles que me acompanham vê todos os dias eu passar as demandas que estão sendo conseguidas aí através dos vereadores. Tiaguinho está trabalhando numa frente, outro trabalha na outra. O que chega para mim aqui eu divulgo. Entendeu? Então a gente sabe que 6 meses é muito corrido. É aquele negócio, que nem quando você compra um sapato novo, né, Tiago? Você põe o sapato novo, ele demora 3, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, tem que pôr na água, encher de milho para que ele ajeite e fique moldado no seu pé. E assim eu acredito que é o trabalho, né, dentro de uma cidade onde as demandas são milhares e milhares e milhares. Agradar todo mundo? Difícil demais. Mas eu tenho certeza que esse pessoal está fazendo o possível, né, Tiago? Com certeza, Valério. Eu creio que esse é o caminho, né? Principalmente a gente receber todas as demandas, né? E não deixar a população sem resposta. Eu acho que isso é essencial, né? Para que as pessoas realmente tenham a resposta daquilo, pelo menos a resposta, e para entender como que funciona determinada situação, né? E claro que a gente quer que tudo se resolva, que tudo aconteça, e a gente, todas as demandas, eu posso ter certeza para você que eu creio que ninguém, né, até hoje vai ligar para você e falar assim, olha, ele nem me deu resposta. Isso não aconteceu, não vai acontecer, né? Posso garantir isso para você. Eu cobro mesmo, você sabe disso. Isso eu posso garantir para você. As pessoas não ficam sem resposta. Às vezes não acontecem as coisas nas velocidades que a gente imagina. Isso, não tem nem como, né, Porque realmente a gente faz o pedido, né? A gente sabe o cronograma das secretarias, a gente sabe que tudo tem o seu tempo, né? Mas a gente tem coisas, Valério, que são muito antigas, por exemplo, que veio de anos e anos, veio acontecendo, que a gente conseguiu resolver. Vou dar um exemplo para você. A gente tinha uma situação lá no Parque Marajoara, um lugar que era... A vida inteira foi faltando metade do quarteirão meio-fio. Cada vez que chovia, virava aquela lameira. Aquela lagoa, né? Pedaço de calçada faltando e tudo mais, bueiros entupidos, né? Então, através das nossas conversas, reuniões, requerimentos, né? Aquilo que era de 20 anos acabou acontecendo. Tá vendo? Tem que bater em cima. Né? Então, assim, mas claro que eu falo, né? A gente tem que plantar a sementinha, a gente tem que ir regando ela, a gente tem que ir cuidando para ela dar os frutos, né? Você não adianta, eu plantar um pé de jabuticaba e já ficar ali debaixo esperando jabuticaba, né? Não tem como. 15 anos para esperar. Não acontece. Então esse eu sei que a gente sabe que tem esse processo para as coisas acontecerem. A gente entende muito o cronograma das secretarias, né? Todo pedido que eu faço aqui, eu falo com o secretário, olha, por favor, coloque no cronograma para nós essa demanda, né? A gente apresenta o documento e aí você olha, e o secretário nos fala, olha, eu estou nessa região tal, essa semana que vem está programado tal, aí na outra
talvez estenda mais um pouquinho alguma coisa, mas acontece. Difícil, né? Tudo na hora, né, Mas coisas assim, claro que tem um buraco na rua, numa rua determinada que precisa com urgência. Gente, esse não dá para esperar. Sim, isso claro. daí é um risco de acidente, é um risco de uma moto cair aí, alguma coisa assim, e a gente tem que ser bastante efetivo, né? Mas a gente sabe que coisas são programadas, a gente sabe que coisas precisa de um planejamento, de um tempo, né? Mas isso a gente vai trabalhando. O que é que depende de demanda, depende de tempo, a gente está pedindo agora, e o que é de urgência, com certeza a gente está trabalhando muito para que aconteça também. Eu não tenho dúvida disso, né? E a gente vai continuar acompanhando o belo trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela nossa Câmara Municipal, os mais chegados, nós, como meu irmão aqui, a gente vai cobrar, a gente fica no pé. Eu sou chato, quando chega alguma coisa, passa para mim, eu passo para ele e falo, eu preciso dar resposta. Porque da mesma forma que ele defende o munícipe, eu também levanto a bandeira aqui, né, Tiago? Quando chega a demanda para mim, eu passo e eu preciso de uma resposta para dar para o meu ouvinte, para o meu telespectador que está aí sempre comigo. Beleza? Olha, tem muita mensagem aqui, pessoal. Não vai dar tempo de passar, porque o vereador, tá na lida, como diz o caboclo. São 12 horas 48 minutos. Tiaguinho, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Fico muito feliz. E eu vou te cobrar todo mês. Uma vez por mês vai ter que se virar e vai ter que vir aqui dar satisfação, né, do que vem acontecendo. Satisfação num bom sentido, né? Deixar a nossa população, o nosso ouvinte, o nosso telespectador a par do que está acontecendo. Então eu deixo aí o nosso microfone para você, se você quiser colocar mais alguma coisa que você possa colocar, ou então fazer aí as suas despedidas finais. Valério, primeiro eu gostaria de agradecer muito, né, o convite para a gente estar falando um pouco da nossa cidade, falando um pouquinho do nosso trabalho. Agradecer as mensagens de carinho aí de todas as pessoas que entraram com a gente aí, né? Muito obrigado mesmo, né? De coração. Quero dizer... Tem muita que não aparece ainda, vai aparecer depois. Viu? Quero dizer que vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Estou sempre disponível. Quero falar para toda a população de Botucatu que eu estou 100% disponível para poder estar atendendo a todos os munícipes de Botucatu, tá? Me coloco sempre à disposição, seja na Câmara, quem tiver meu telefone, quem não tiver, depois a gente deixa aqui. O Valério passa também, não tem problema nenhum. Gosto de ser participativo com a população, gosto de checar as demandas de perto, né? Então, esse é o meu agradecimento de momento, né? Até hoje, né? Desses primeiros 6 meses da nossa legislatura. Quero agradecer muito ao nosso prefeito Fábio Leite. A gente vem se falando muito, né, durante esse percurso que a gente teve até aqui, né, desde de pré-campanha, campanha e agora na efetivo. E posso garantir para vocês, vou repetir mais uma vez, né, o nosso prefeito, se fosse na linguagem de futebol, ele está com o coração na chuteira, né, com muitos projetos para a nossa cidade. E não tenho dúvida nenhuma que Botucatu vai ser cada dia melhor. Tiaguinho, eu não tenho dúvida nenhuma de tudo isso, né? Vou continuar acompanhando, como você sabe muito bem. Vou continuar passando o que chega as demandas para mim. Quero agradecer você demais, de coração mesmo, por ter aceito o nosso convite aqui e saber que tudo que a gente precisa, nós não deixamos ninguém sem resposta não, viu, gente? Aqui não fica ninguém sem resposta. Chegou para mim, eu mando para ele. Recebo a resposta dele e já passo para o ouvinte, para o telespectador, como a gente sempre fez aqui. Por quê? Com muita transparência e credibilidade. Pessoal, tem muita gente aí que está mandando mensagem aqui, deixando. A gente vai responder uma outra hora. Caso necessite, né? Está sempre em contato comigo, é só colocar. Irmão, mais uma vez, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Fica aí então o microfone para você se despedir. Obrigado, Valério. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. A gente está 100% à disposição. Que todos tenham um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. É isso aí, pessoal. Então, hoje, né, um jornal diferente. Um bate-papo muito gostoso, com muita explicação e para deixar vocês sempre a par de tudo que está acontecendo. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde, um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.
Um beijo no coração de todos. Eu, Valério Moreira, estou me despedindo aqui. O Tiaguinho já se despediu. Eu volto na segunda-feira, se tudo der certo e ele permitir. Tchau, gente. Um beijo no coração de todos. Agradeço demais a participação de vocês, a audiência e a todas essas empresas aqui que fazem parte da nossa família. Tchau, gente. Fique com Deus. Tô indo embora. Fui.